A recente intensificação das políticas de deportação nos Estados Unidos representa uma ameaça significativa para a comunidade brasileira residente no país, especialmente para aqueles que compartilham da fé cristã. Estima-se que cerca de 230 mil brasileiros vivam nos Estados Unidos sem documentação adequada, constituindo o 8º maior grupo por nacionalidade de imigrantes em situação irregular. A administração atual dos Estados Unidos tem implementado medidas mais rigorosas de controle migratório, incluindo a retomada de políticas de expulsão imediata de imigrantes sem audiência prévia. Além disso, há planos para eliminar restrições que impediam detenções em locais considerados sensíveis, como igrejas, hospitais e escolas, afetando diretamente espaços que tradicionalmente serviam de refúgio para imigrantes. Para os brasileiros que professam a fé cristã, essas medidas são particularmente preocupantes. As igrejas, que sempre foram locais de acolhimento e apoio espiritual, podem deixar de ser espaços seguros. A possibilidade de detenções nesses locais sagrados não apenas ameaça a liberdade religiosa, mas também desestabiliza comunidades inteiras que dependem desses ambientes para sua prática de fé e suporte comunitário. Diante desse cenário, é crucial que a comunidade brasileira, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, esteja ciente das implicações dessas políticas. A solidariedade e o apoio mútuo tornam-se essenciais para enfrentar os desafios impostos por essas mudanças. É um momento que exige união, compreensão e ação coordenada para proteger os direitos e a dignidade dos brasileiros afetados por essas medidas. O impacto nas igrejas evangélicas brasileiras nos Estados Unidos. A intensificação das políticas de deportação nos Estados Unidos tem gerado um impacto profundo nas comunidades evangélicas brasileiras estabelecidas no país. Pastores de igrejas neopentecostais relatam uma significativa diminuição no número de fiéis, muitos dos quais são imigrantes brasileiros em situação irregular. A ameaça constante de deportação tem levado esses membros a evitar frequentar os cultos por medo de serem detidos, resultando em templos mais vazios e uma atmosfera de apreensão entre os líderes religiosos. Essa situação é particularmente desafiadora para igrejas que tradicionalmente servem como pilares de apoio espiritual e comunitário para os imigrantes. A possibilidade de detenções em locais de culto anteriormente considerados santuários tem minado a sensação de segurança e pertencimento que esses espaços proporcionavam. Além disso, a redução na frequência afeta não apenas a vitalidade espiritual das congregações, mas também sua sustentabilidade financeira, uma vez que a arrecadação de dízimos e ofertas diminui proporcionalmente. Líderes religiosos, que anteriormente expressavam apoio a políticas conservadoras, agora enfrentam um dilema. Enquanto alguns mantêm sua admiração por figuras políticas como o presidente Donald Trump, outros começam a questionar as implicações dessas políticas em suas comunidades. O pastor Sérgio Duzilek, da Igreja Batista de Marapendi, no Rio de Janeiro, destacou a tensão entre o nacionalismo cristão e a realidade enfrentada pelos líderes religiosos nos Estados Unidos, cujas comunidades estão sendo diretamente afetadas pelas deportações. A situação exige uma reflexão profunda por parte das lideranças e comunidades evangélicas brasileiras nos Estados Unidos. É fundamental buscar estratégias que garantam a segurança e o bem-estar dos fiéis, preservando a integridade das congregações e reafirmando o compromisso com os valores de acolhimento e solidariedade que são centrais à fé cristã. Chamado bíblico à ação solidariedade e apoio aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. A fé cristã nos convoca a acolher o estrangeiro e a cuidar dos necessitados, princípios fundamentais que ressoam nas Escrituras Sagradas. Em Mateus, Jesus ensina: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Este chamado à compaixão e à hospitalidade é particularmente relevante diante dos desafios enfrentados pelos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, que vivem sob a constante ameaça de deportação. As políticas migratórias recentes têm gerado um clima de medo e incerteza entre os imigrantes, afetando diretamente sua participação
participação nas comunidades de fé. Muitos evitam frequentar cultos e atividades religiosas por receio de serem identificados e detidos pelas autoridades de imigração. Essa realidade não apenas enfraquece a coesão das congregações, mas também priva esses indivíduos do suporte espiritual e comunitário essencial em tempos de crise. Diante desse cenário, é imperativo que as igrejas evangélicas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se mobilizem em solidariedade aos irmãos e irmãs afetados. Essa mobilização pode se manifestar de diversas formas: advocacia por políticas justas, engajar-se em diálogos com autoridades e legisladores para promover políticas migratórias que respeitem a dignidade e os direitos dos imigrantes, alinhando-se aos valores cristãos de justiça e misericórdia. Assistência prática e espiritual. Oferecer suporte concreto, como orientação legal, auxílio material e aconselhamento pastoral para aqueles que enfrentam o risco de deportação. Criação de ambientes seguros. Garantir que as igrejas sejam espaços onde os imigrantes se sintam acolhidos e protegidos, reforçando o papel da comunidade de fé como refúgio em tempos de adversidade. Além disso, é fundamental que as igrejas no Brasil estejam cientes da situação e busquem formas de apoiar seus compatriotas no exterior. Isso pode incluir campanhas de conscientização, apoio a organizações que trabalham com imigrantes e oração contínua por aqueles que enfrentam tais desafios. Ao responder a esse chamado bíblico à ação, as comunidades evangélicas reafirmam seu compromisso com os ensinamentos de Cristo, demonstrando amor e solidariedade para com todos, independentemente de sua situação migratória. Essa postura não apenas fortalece os laços dentro do corpo de Cristo, mas também testemunha ao mundo o poder transformador da fé em ação. Testemunhos e histórias pessoais. A realidade dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. As estatísticas sobre deportações nos Estados Unidos ganham uma dimensão mais humana quando ouvimos as histórias daqueles que vivem essa realidade diariamente. Para muitos imigrantes brasileiros, as igrejas evangélicas não são apenas locais de culto, mas verdadeiros refúgios onde encontram apoio espiritual, emocional e comunitário. Contudo, o aumento das medidas de deportação tem gerado um clima de medo e incerteza, afetando profundamente essas comunidades de fé. Em Martha's Vineyard, Massachusetts, por exemplo, a comunidade brasileira tem buscado conforto na fé em meio às crescentes preocupações com a deportação. O pastor Renato Santos, da First Baptist Church of Martha's Vineyard, tem observado o impacto direto dessas políticas em sua congregação. Durante um sermão recente, ele abordou os temores que se espalharam após rumores de uma operação do Immigration and Customs Enforcement IC na região, que posteriormente foram desmentidos. Esses episódios ressaltam a atmosfera de apreensão que permeia a vida dos imigrantes brasileiros, levando muitos a se refugiarem na fé e nos valores conservadores como forma de encontrar estabilidade em tempos incertos. A ameaça de deportação não afeta apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também suas famílias e comunidades. Muitos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos têm laços familiares profundos, com filhos nascidos no país e cônjuges que dependem de sua presença e apoio. A possibilidade de separação familiar causa angústia e desestabiliza o núcleo familiar, impactando negativamente o bem-estar emocional e psicológico de todos os envolvidos. Além disso, as igrejas evangélicas enfrentam desafios significativos. A diminuição no número de fiéis, devido ao medo de detenções, resulta em templos mais vazios e em uma redução nas contribuições financeiras, essenciais para a manutenção das atividades comunitárias e assistenciais. Líderes religiosos, que anteriormente apoiavam políticas conservadoras, agora se veem diante de um dilema, pois as medidas que antes pareciam alinhadas com seus valores, agora ameaçam diretamente suas comunidades. Essas histórias pessoais evidenciam a complexidade e a profundidade do impacto das políticas de deportação nas vidas dos imigrantes brasileiros e nas comunidades evangélicas nos Estados Unidos. Elas ressaltam a necessidade de empatia, solidariedade e ação por parte de todos os membros da fé cristã, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para apoiar aqueles que enfrentam tais adversidades. Um chamado à solidariedade e ação.
A crescente ameaça de deportações nos Estados Unidos representa um desafio significativo para os imigrantes brasileiros, especialmente aqueles que professam a fé cristã. As estatísticas são alarmantes. Aproximadamente 80% dos imigrantes em risco de deportação são cristãos, totalizando cerca de 10 milhões de indivíduos. Além disso, estima-se que 7 milhões de cidadãos americanos que se identificam como cristãos residem em lares onde pelo menos um membro da família está vulnerável à deportação. Esses números não são meras estatísticas. Eles representam vidas, famílias e comunidades inteiras que enfrentam a possibilidade de separação e desestabilização. As igrejas evangélicas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, têm um papel crucial a desempenhar neste cenário. É imperativo que essas comunidades de fé se unam em solidariedade, oferecendo apoio espiritual, emocional e prático aos irmãos e irmãs afetados por essas políticas. Além disso, é fundamental que as lideranças religiosas engajem-se em diálogos construtivos com as autoridades, defendendo políticas migratórias que respeitem a dignidade humana e promovam a justiça. A fé cristã nos chama a sermos agentes de paz e reconciliação, estendendo a mão aos necessitados e defendendo os oprimidos. Este é um momento crítico que exige ação coletiva e compassiva. Ao nos posicionarmos ao lado dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, reafirmamos os valores centrais do Evangelho: amor ao próximo, misericórdia e justiça. Que possamos, como corpo de Cristo, ser uma luz em tempos de incerteza, demonstrando, através de nossas ações, o verdadeiro significado da fé em prática.